A Igreja Católica ainda não permite o casamento de padres, mas muitos deles pensam diferente e contraem o matrimônio. Foi o caso do padre Geraldo Franken, que decidiu quebrar o silêncio sobre essa questão e está aqui no nosso almanaque para falar sobre isso. Bem-vindo, muito obrigada por sua presença. Hoje é considerado um padre casado. Exatamente. Muito obrigada por sua presença. Ele Quebrando o Silêncio é exatamente o nome do livro que ele escreveu, juntamente com a esposa dele, a Claudete da Silva Moraes Franken, e o subtítulo é Um Relato Vivencial. Muito obrigada por dividir conosco essa sua experiência. Quantos anos de celibato? Trabalhei como padre aqui no Brasil durante 24 anos. O senhor é de Quase origem holandesa. Nasci na Holanda, sim. Se tornou padre na Holanda e veio para o Brasil? Eu fiz um estágio aqui durante 3 anos lá no Pará, na região amazônica, e depois terminei meu curso de teologia na Holanda, me ordenei lá, mas voltei imediatamente para cá para exercer o sacerdócio aqui. Mas por que o Brasil? Porque o Brasil, olha, essa história é muito longa, começou desde os 5, 6 anos de idade. Mas na minha pequena cidade havia diversos padres que trabalhavam no Brasil. Então, quando eles de férias falavam sobre o Brasil e como criança, né, falava de índio, de macaco, de não sei o quê. Tudo isso assim ajuda Mexeu com o a imaginário. fantasia e o imaginário da criança. E mais tarde isso ganhou uma forma mais adulta. E para mim a opção pelo Brasil foi muito tranquila. Né? Foi muito fácil eu chegar a tomar essa decisão. Agora, do Pará para o Ceará, como foi essa trajetória? Difícil. Mais difícil do que da Holanda para o Pará? Você chega numa questão muito séria. Foi mais difícil de certa forma, porque os 12 anos, quase 13, que trabalhei no norte, no interior do Pará, a gente trabalhava dentro de uma maneira da igreja ser um pouco diferente daqui. E eu também vim para cá em razão de uma função que me foi dada. E função essa que eu não pedi. Mas eu, voto de obediência, essa coisa toda aí, eu aceitei, né? Então essa função não me deixou, humanamente falado e pastoralmente, muito animado para vir para cá. E não que função tão difícil era essa? Não, chama-se de visitador provincial de um grupo de religiosos. Então, essa minha vinda para cá, de ter uma certa dificuldade, não tem nada a ver com o povo cearense, não tem nada a ver com a beleza, aliás, do povo cearense, a facilidade de contato, etc. Mas é mais uma coisa interna da nossa congregação, da qual eu Era a fazia dificuldade parte. da tarefa que foi passada. E eu estava muito inserido no norte. Também a questão dos... Eu sou muito ligado às questões sociais. E isso era muito forte lá naquela região, na Transamazônica, muitos problemas de terra, a construção de hidrelétrica em Tucuruí. É um Grileiro, mundo né? que eu gostava muito de estar presente e entrar nas barricadas mesmo. Mas a missionária Dorothy Stein também gostava e, infelizmente, ela acabou sendo assassinada por conta dessas... Ela não foi entendida, né? É. Aí vieste aqui para Fortaleza, para o Ceará. Ficou aqui mesmo em Fortaleza ou foi para o interior? Não. Eu fiquei aqui desde 84. 84. Desde 84 eu estou aqui. E quando foi que a Claudete Silva Moraes apareceu na vida do padre Franken? Apareceu de forma definitiva, assim, mais ou menos em 97 para 8. 3 anos depois que estavas aqui? Não, eu cheguei aqui em 84. 84. Então, a gente decidiu fazer essa guinada, digamos, da nossa vida. Em 99, atraímos o casamento civil e pronto. Como é que é o processo de um padre que quer largar a batina e chega para a igreja e diz: eu estou apaixonado e eu não consigo mais dividir a minha paixão e ficar longe da mulher que eu escolhi? Carla, como é que a igreja reage a isso? É uma pergunta complexa. Eu vou tentar resumir a minha resposta. Primeiramente é o seguinte. Geralmente, a questão do padre casado é estritamente ligado ao celibato.
no livro, a gente quer combater, não, a gente quer explicar o seguinte. É claro, o celibato faz parte, evidentemente, mas há muitos outros aspectos humanos na vida das pessoas, no caso, na vida dos padres que estão em função, e que tem a ver, por exemplo, com a maneira da igreja ser, com a maneira da teologia da qual você é um tipo transmissor para as pessoas se desenvolver. Tem tudo a ver também com a questão de como você vê a igreja dentro de uma sociedade. Olha, você perguntou a minha saída do norte para o nordeste. Aqui, naquele tempo, não estou falando de agora, mas naquele tempo a gente descobriu uma outra maneira de religiosidade, uma outra maneira da igreja ser, menos ligada às questões sociais, menos inserida na realidade da vida do povo do que lá no norte. Isso foi para mim foi uma ducha fria, porque eu tinha me criado, digamos assim, como padre lá. Então, em tudo isso aparecem diversos aspectos de você, como padre, começar a refletir sobre sua maneira de ação. Neste caso, o celibato faz parte, mas não é só isso. Trata-se também de uma questão da estrutura da igreja, aquela estrutura fortemente piramidal, na qual não há muito espaço para discussão, não há muito espaço para abertura. Geralmente, eu escrevi essa frase no livro, geralmente se fala muito sobre nós, mas dificilmente se fala conosco, e muito menos com nossa esposa. É muito fechado, né? Então, parece que tem algo que freia Cria as uma pessoas barreira. cria barreira e a gente não entende por quê. A gente não matou ninguém, a gente não roubou ninguém, a gente não atropelou ninguém. O senhor se etc. sente discriminada, então? É uma certa forma de... Acho que a palavra discriminatória talvez seja um pouco forte. Porém, há um pouco disso. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou teólogo, formado, ponto. Eu dava aula, padre casado, no Seminário da Prainha. E depois, numa certa hora, fui demitido por ser padre casado. Essa ficha nunca caiu, porque eu não deixo de ser teólogo por casar. Por que casou? Eu não vou deixar de ser católico um perigo para os alunos de poder vender ideias assim opostas. Isso tem nada a ver. A gente tenta trabalhar com seriedade, isso tem nada a ver com casado, não casado. Isso tem a ver... Essas coisas são dificilmente entendíveis. Isso tem a ver muito com o conservadorismo da Igreja Católica, né? O Papa Francisco tenta evoluir em algumas questões, mas ele está sendo barrado pela tradicionalidade que existe dentro da Igreja, né? O Papa Francisco sofre muito por causa disso. Disso eu tenho certeza, porque ele não consegue avançar o tanto que gostaria, sem dúvida. E isso está afastando muitos fiéis também da Igreja, né? Não tem dúvida. Então, o que a gente propõe nesse livro exatamente é isso, de abrir um pouco o leque no pensar e na reflexão sobre a situação do padre casado, da sua esposa, e por isso a gente fez questão de escrever o livro juntos. E os filhos, como é que ficam nessa questão? Bom, nós não temos filhos. Mas o senhor conhece, tem amigos que são padres casados? Muitas vezes há situações complicadas em relação aos filhos dos casais, de padre casado. Porém, muitas vezes também é uma relação muito tranquila dentro da família e também a gente forma aqui em Fortaleza um grupo de padres casados com a esposa e os filhos participam nos nossos encontros mensais e isso é uma grande naturalidade. Muitos filhos se entrosam de um casal e outro, assim. Isso é muito pacífico, muito tranquilo. Vamos voltar um pouquinho? Certo. Porque na igreja a gente tem a história de Salomão, que tinha mais de 100 mulheres, não é? E a Igreja Católica não permite que os seus próprios doutrinadores sejam casados para ter a experiência do que é um casamento, uma união, saber como é o dia a dia, uma rotina de um casamento, os problemas, os obstáculos, para poder aconselhar melhor os seus
fiéis, né? Certo. Como foi que isso começou? Quando foi que a igreja disse, não, aqui não queremos, a partir de agora não queremos mais ninguém na igreja que tenha família ou que tenha herdeiros? Oi, Carla, eu não tenho a mínima vocação para seguir o exemplo de Salomão. Entendeu? Até porque hoje em dia, com essa crise, não dá para ter mais do que uma mulher, né? Nós não temos. Agora, a questão do celibato obrigatório, começou mais ou menos no ano 900 após Cristo, quer dizer, faz uns 1.200 anos, que começou a questão do celibato obrigatório, que foi se desenvolvendo. Não era assim uma regra inicial, assim, mas aos Era poucos, opcional. Não, No começo era opcional. Antes era. Em parte era. Em parte sempre foi um pouco essa questão do celibato ser algo necessário para o sacerdócio poder funcionar. Aliás, isso é algo que eu, pessoalmente, eu sou muito inteligente, mas a pouca inteligência que eu tenho não permite eu poder entender isso. Não consigo entender isso. Nem por motivos práticos, nem por motivos teológicos, nem por motivos psicológicos, de forma alguma. Mas tudo bem, os outros têm seus motivos. Então, a questão do celibato começou a ganhar forma cada vez mais, principalmente a partir dos anos 1100, 1200. E ficou definitivo na igreja e, como digo mais uma vez, inconversável. Esse, para mim, é um dos grandes problemas. É o entrave maior. Se nós temos no Brasil 8.000 padres casados, por que não se conversa com esses homens? Por que não se conversa com essas mulheres? Porque esses padres todos, que têm grandes capacidades intelectuais, pastorais, humanas, não podem ser aproveitados, no bom sentido da palavra, dentro da igreja, casado ou não casado. Em outras funções, né? E quais que outras funções? Eu tenho colegas que são professores universitários, são até reitores, são psicólogos, as esposas são da área da educação, muitas delas, né? Da educação, ou da enfermagem, ou da psicologia, etc. E nada se aproveita, no bom sentido da palavra, desses casais que podiam dar uma grande contribuição para com a igreja. Eu tenho uma corrente que, se não me engano, tem uma corrente que diz que a igreja decidiu barrar e exigir o celibato, né, barrar as famílias e exigir o celibato por conta de herdeiros de padres que exigiam lá um quinhão da Igreja Católica. Isso pode ter sido realmente uma das razões, eu não tenho a mínima dúvida disso. Embora não há muitos relatos muito concretos, com provas, porque não se deixou muito etc. escrito isso, né? Exatamente. Não vai se deixar isso. Mas que a questão financeira tem feito parte, ou talvez ainda faça parte, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o Papa o Papa Francisco, ele já chegou a sinalizar algum tipo de conversa com os padres casados? Ele mesmo tem visitado diversos em Roma, tem feito reuniões com eles. É o primeiro Papa que quer escutá-los, ouvi-los, para que possam dizer o que está na cabeça deles, o que está no coração deles, tanto eles como sua esposa e a família toda. Então, esses são gestos que dão uma esperança para que um dia... Eu não estou atrás de querer saber se o celibato vai ser abolido ou não. Eu acho o celibato uma fantástica opção para quem não for obrigado a optar. Só né? para eu entender. Mas tem que discutir essa questão, que essa obrigatoriedade é tão necessária e tão indiscutível, mais uma vez. Geraldo Frank é teólogo e teve que se afastar definitivamente da igreja, não pode contribuir de forma alguma, é isso que eu queria entender. A partir do momento que o senhor decide ser um padre casado, o senhor tem que se afastar de toda e qualquer atividade da igreja? No começo demorou um pouco, mas eu trabalhava aqui em Fortaleza e ultimamente estou sendo chamado, até nos lugares onde eu trabalhava antes, para palestras, por exemplo, domingo próximo vai ter uma palestra diante de uns 800.000 jovens que me pediram fazer. Ou seja, aos poucos, esse gelo está sendo quebrado. E muitos colegas meus fazem parte de movimentos eclesiais e dão sua contribuição. Mas quando o senhor diz, eu vou me casar, a igreja é como se fechasse as portas? Não totalmente, porque
Porque, como eu já disse, né, os colegas, também, eu e a esposa somos chamados para certas questões, Atividades, como né? atividades, fazer parte de algum grupo, etc., e dar a sua contribuição. Agora, toda a parte, digamos, sacramental, e você poder celebrar, etc., isso acabou definitivamente. E isso também é algo que tem muito a ver com a visão que se tem sobre a Eucaristia, com a visão que se tem sobre os sacramentos. Porque os sacramentos podem ser limitados a serem exercidos somente a homens castos celibatários. Por quê? Não há motivo histórico, bíblico, nem teológico para sustentar essas coisas. Até porque, por exemplo, Então, os a gente evangélicos questiona. permitem que os pastores sejam casados e Sim. atuem na igreja evangélica. Então, nesse livro, Carla, a gente não tem posições. Nós temos, esse exemplar vai ficar com você, se quiser obrigada. ler. A gente faz muitas perguntas, porque quem deve dar a resposta não somos nós, porque o assunto não é só meu e da minha esposa Claudete. O assunto deve ser um assunto da sociedade, da igreja em geral. E quem quiser ter acesso ao livro, como é que faz? Nós temos um pouco de problema na divulgação, porque é um livro que, deixa para lá, não vou dizer não, mas ele está à disposição no Centro de Pastoral, que fica na rua Rodrigues Júnior, na esquina com a Costa Barros. Lá o livro está à disposição. E para quem quiser, também pode entrar em contato comigo pelo e-mail. Pode dizer, pode divulgar. Geraldo F de faca, 99, @gmail.com. É só mandar um alôzinho e pronto, eu Dá faço acesso ao questão livro, né? de entregar ou de deixar em qualquer canto. Tá certo, eu espero que a Igreja Católica possa evoluir, que o Papa Francisco possa ouvir mais vocês e que a gente tenha uma evolução nesse sentido aí. A igreja precisa dar uma chance real ao Papa Francisco. Ele merece. E a Com igreja certeza, também. com certeza. Tá bom? Muitíssimo obrigada por sua Eu presença que aqui, agradeço Geraldo pela Franken, aqui oportunidade. ao nosso Almanaque Cultural. Muito obrigado. E eu lhe Muito convido obrigado. agora para acompanhar, né? A gente vai sair aqui do estúdio, vai para uma cozinha e ver o que é que temos hoje no nosso De Comer aqui do Almanaque Cultural. Olá, Carla Soraya. Olá, amigos do Almanaque Cultural, tudo bem? Bom, aqui chefe Albertino, com vocês de novo aqui, prazer. Vou apresentar algo muito útil, né, para a gente ter em casa. Um pão de hambúrguer, para a gente servir um hambúrguer caseiro, né, sensacional. Simples, tá? Para o pão, eu preciso de 250 gramas de farinha branca, farinha normal, dessas que você compra no supermercado. Água, 60 ml, 75 do leite de soja, 15 gramas aqui, tá? De açúcar e sal, 10 de açúcar, 5 de sal, 15 gramas de azeite de oliva extra virgem, e aqui eu tenho fermento biológico seco, 5 gramas. Então vamos para a produção do nosso pão. Vamos lá. Primeiro e sempre, peneirar, tá? Então a gente sempre que vai trabalhar com farinha, a gente peneira, para evitar que venha, né, algum elemento aqui indesejado e também para airar logo um pouco mais a nossa farinha. Em seguida, eu vou aqui adicionar o açúcar e o sal. Vou entrar com o meu fermento biológico e também vou distribuir logo ele aqui um pouco. E agora eu entro com os líquidos, a água junto com o leite e o azeite. Tá? O azeite de oliva, ele vai me dar um sabor, né, bem peculiar no pão, vai ficar bem agradável. E ele vai ajudar também na maciez, tá certo? Desse preparo nosso, dessa massa de pão, para que a gente possa ter uma massa bem delicada. Eu vou utilizar aqui na mão. Ok, aqui eu já posso trabalhar. Então simplesmente eu vou pegando do meio para frente, vou amassando e vou girando ela, tá? Quando for trabalhar com farinha de trigo, tá certo? Na bancada, evitem fazer esse movimento de agregar muita farinha, tá certo? Porque a farinha da produção já está aqui dentro. A gente tem que trabalhar só um pouquinho, só uma nuvenzinha assim, ó, para poder não pegar, né? Ela não pegar, mas também não acrescentar muita farinha e não secar. Vou testar o ponto
da nossa massa. Vou lhe mostrar como é que a gente testa o ponto. Eu vou dar uma pressionada nela. Quando eu pressiono, ela retorna, mas não retorna totalmente, significa que está com a elasticidade que eu quero, ok? Então agora o que a gente faz? A gente bota para repousar num bol de vidro. Vou passar um filme plástico agora, vou anotar 1 hora para frente, isso aqui vai repousar 1 hora e vai fermentar, ok? Tá aqui, nossa massa fermentada 1 hora, isso tudo aqui é gás, tá? Que a levedura está produzindo, né? Aqui consumindo os açúcares e produzindo gás. Então a gente vai fazer agora o porcionamento. O que eu preciso fazer aqui é bolinhas, onde eu amasso com a parte de cima da mão, depois eu giro aqui e vamos fazer as nossas bolinhas de pão de hambúrguer. Damos uma espalhada nele aqui na forma. Ele vai crescer novamente, a gente vai deixar agora mais 1 hora e ele vai fermentar novamente. Bom, chefes, agora vamos ver o repouso. Ele fica coberto, ok? Para não ressecar. E a gente tenta aqui nossas quatro bolinhas já dobradas de tamanho novamente. Eu tenho aqui uma coisa chamada egg wash, né? É gema com água, ok? Mesma proporção, mesma medida de gema eu coloco de água. E aqui eu tenho o gergelim branco normal. E a gente vai pincelar ele. A gente coloca a gema com a água, que é para ele não ficar escuro demais, tá? E depois disso eu vou levar ele para o forno, 180 graus, 14 minutos. Nosso pão está pronto, então vamos lá. Tá aqui o pão. Vou colocar em cima de uma grade, tá? Para ele esfriar. O hambúrguer a gente vai montar para apresentar para vocês e numa próxima oportunidade a gente explica como preparar uma boa carne de hambúrguer, ok? Então vamos montar. Para montar, o que eu faço? Um pouquinho só da maionese, bem pouquinho aqui, só para firmar, bem pouco mesmo, tá? Só para segurar a folha. Um pouquinho da folha aqui. Vamos com o nosso hambúrguer. Ok? Deixar aqui um espaço para a gente colocar o nosso pão aqui. Ok? Vou com o meu tomate. Tomatinho aqui em cima. Maionese só um pouco. Para poder a gente... Um pouquinho só do ketchup, tá? Vamos dar pouquinho, só para a gente dar uma coloração. E aqui o pão. Espero que tenham gostado aqui da receita, ok? Da produção da gente, pão caseiro que você vai poder fazer também. A gente se encontra novamente. Sucesso para vocês. Abraço. E depois desta delícia do de comer, só nos resta agradecer a sua companhia, a sua participação. Eu espero também que você possa nos acompanhar nas redes sociais. Estamos agora com o Instagram, Almanac Cultural Ceará. Lá você vai encontrar fotos dos bastidores aqui da nossa gravação. E eu vou ficando por aqui, mas vou deixar vocês com a Tailândia Montenegro e os meninos para você dançar um pouquinho mais. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo. E agora, mais um shot com Tailândia Montenegro. Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem. E esse requebrado, teu corpinho fica mole, e nesse bole, nesse vai e vem. O coração da gente chega lateja, a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem, no xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levantar pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto a dançar no xenhenhen. Xenhen, 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 xenhen. Vou fazer tudo pra dançar no xenhen. Xenhen, 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 xenhen. Vou fazer tudo pra dançar no xenhen. Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem.
nesse requebrado teu corpinho fica mole. E nesse bole, bole, nesse vai e vem, o coração da gente chega lateja. A gente só deseja passar bem com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levanta pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto a dançar no xenhenhen. Xenhen, 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 xenhen. Vou fazer tudo pra dançar no xenhen. Xenhen, 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 xenhen. Vou fazer tudo pra dançar no xenhen. Morena forrozeira do cangote suado, tô ficando arriado por você, meu bem. E esse requebrado teu corpinho fica mole. E nesse bole, bole, nesse vai e vem, o coração da gente chega lateja. A gente só deseja passar bem com você. Com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen, no xenhenhen. Com você, meu bem. No xenhenhen, no xenhenhen.